Será que você sabe o que é verdadeiramente um sermão pentecostal? Sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Gabriel Souza, sirvo ao Senhor como evangelista na Igreja Palavra de Cristo para o Brasil, aqui no estado do Mato Grosso. E essa é a nossa terceira aula da nossa escola bíblica. Hoje nós caminharemos sobre o tema O Sermão Pentecostal de Pedro. O texto está baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 17, mas você tem a liberdade de fazer a leitura aí a partir do versículo 17 até aonde você achar por bem. Amém? Diz assim: Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. A tradução usada na lição é a tradução NVI. Então hoje nós vamos caminhar sobre o tema o Sermão Pentecostal de Pedro, e aqui nós entenderemos o que é de fato um sermão pentecostal. Será que você sabe de fato o que é um sermão pentecostal? Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que o livro de Atos não é só um livro de atos, né? Não é só um livro de ações. Lucas ele já inicia o livro de Atos escrevendo que no primeiro relato ele falou a respeito não só do que Jesus fez, mas também do que Jesus ensinou, né? E assim, no livro de Atos, ele também vai discorrer sobre o que a igreja fez e também sobre o que a igreja ensinou. E dito isto, nós entendemos que o livro de Atos não é só um livro de ações, o livro de Atos, mas também é um livro de discurso, um livro de ensinamentos, um livro que contém pregações, né? As pregações dos apóstolos. Então, como é que eu vou compreender o que é uma pregação pentecostal? É olhar para as pregações feitas, né, a partir do advento do Pentecoste. E aí você vai se deparar com o primeiro sermão pentecostal, que foi o sermão do apóstolo Pedro. E aí nós vamos compreender que um sermão pentecostal, ele não é caracterizado pelos gritos que o pregador dá, pela fala acelerada do pregador, pelos movimentos ou o gesto que o pregador faz. Mas o sermão pentecostal ele é caracterizado pela base da sua mensagem, que é a Escritura, pela eficácia dessa mensagem e também pelo centro dessa mensagem, que deve ser Cristo. E nós vamos enxergar isso no sermão do apóstolo Pedro. E aqui, antes da gente começar, aqui está, né, o esboço dessa lição. Nós, como sempre, tem as três tópicos, né? E cada tópico tem as suas subdivisões. Você não vai encontrar esses subtópicos na lição, mas como eu sempre estou explicando, né, a cada leitura que eu fizer é um tópico desse, é uma forma de você discorrer dentro de cada assunto desse aqui. Então, no primeiro tópico, né, uma mensagem bíblica, que é a característica da mensagem de Pedro. Nós vamos discorrer dentro de uma tentativa de descredibilizar, uma resposta aos incrédulos e um sinal escatológico. Tá bom? Então a primeira leitura é referente a uma tentativa de descredibilizar. Diz assim: em Jerusalém havia judeus de várias nações do mundo da época. Diante daquele movimento sobrenatural, muitos ficaram confusos, alguns se maravilhavam e outros zombavam, alegando que os discípulos estavam embriagados.
Atacar as coisas santas e rejeitar a verdade diante dos próprios olhos é característica de um coração incrédulo e endurecido. Então, quando você analisa eh, a pregação de Pedro, você percebe que ela vem após uma tentativa de descredibilizar aquele fenômeno, aquele movimento que estava acontecendo ali. Porque enquanto havia alguns se maravilhando com a manifestação espiritual, como que a gente ouve eles falando na nossa própria língua, né? Como que a gente ouve eles falando no nosso próprio idioma as maravilhas de Deus? Enquanto havia os que se maravilhavam, nós também temos os que zombam, aqueles que caçoam, né, do movimento espiritual que estava acontecendo ali. E aí uma, nós percebemos que essa zombaria com as coisas espirituais vem desde o advento do Pentecoste, desde Atos 2. Então essa zombaria com as línguas estranhas, né? Essa zombaria com o movimento pentecostal não é de hoje, não é de agora. Em Atos 2, nós já vemos ali, logo na sequência da descida do Espírito Santo, uma espécie de zombaria que vem como tentativa de descredibilizar o movimento pentecostal, de descredibilizar a experiência espiritual, de descredibilizar a manifestação espiritual do Senhor no meio do seu povo. E aí o que nós conseguimos tirar de lição espiritual para a nossa vida disso é que diante desses dois grupos que se apresentam, um se maravilha e o outro zomba, é que nem todos vão se alegrar diante do agir de Deus na nossa vida. Nem todos estarão maravilhados com aquilo que Deus fará na sua vida, na sua casa, no seu ministério. Então, toda vez que você tentar fazer alguma coisa, pode se preparar. Alguém vai zombar, alguém vai criticar você toda vez que você decidir servir a Deus seriamente, toda vez que você decidir abandonar práticas erradas, haverá uma espécie de zombaria, para tentar descredibilizar a sua ação ou a verdade que você recebeu, a verdade que transformou a sua vida, que está transformando os seus hábitos, que está transformando a sua prática. Esta zombaria é, nada mais é do que a revelação da dureza do coração de quem zomba, porque essa zombaria revela incredulidade nas coisas santas, na verdade de Deus e nas manifestações espirituais. Amém? Então, o segundo tópico, a segunda parte aqui, nós vamos compreender a resposta que Pedro dá aos incrédulos, porque a mensagem bíblica de Pedro, ela nasce após essa tentativa de descredibilizar, e ela é uma resposta, né, aos incrédulos a esta zombaria. E aí diz assim: em dias sagrados, como festas e sábados, um judeu piedoso não comia nem bebia até certa hora do dia. Pedro, tomando a palavra, declara: estes homens não estão embriagados. Para explicar o que estava acontecendo, ele recorre ao Antigo Testamento, fonte de autoridade para seus ouvintes. Usa as Escrituras para mostrar que não se tratava de vinho, mas da plenitude do Espírito Santo. Assim, Pedro fundamenta o comportamento da igreja diante do mover do Espírito em textos bíblicos e não em experiências isoladas. Aqui nós vamos compreender algo interessante,
Porque Pedro, quando ele inicia o seu sermão, ele já fundamenta o seu sermão nas Escrituras. Pedro ele recorre ao livro de Joel, à profecia de Joel. O que está acontecendo? Pedro ele está usando um, um documento confiável para os seus ouvintes, que é o Antigo Testamento. E aí, o interessante é que quando nós observamos Pedro fazendo isso, nós estamos vendo é, Pedro fundamentando não só a sua mensagem, mas Pedro fundamentando também a experiência espiritual que está acontecendo ali. Ele está dizendo: olha, tudo isso que vocês estão vendo acontecer aqui, ele já foi predito nas Escrituras, ele foi profetizado por Joel, né? Então, isso que vocês estão vendo não é resultado do vinho, né? Não é algo natural. Isso aqui é sobrenatural. Isso aqui foi profetizado. Ele está fundamentado nas Escrituras, na palavra de Deus. Então, o sermão de Pedro, ele é bíblico porque Pedro fundamenta o seu sermão nas Escrituras, naquilo que é considerado inspiração divina, palavra de Deus dada aos seus santos profetas. E aí, qual é a lição que nós tiramos disso? Primeiro, esteja apto para responder. Olha o que 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16 diz: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma com que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, pelo fato de estarem em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Então veja, o cristão ele deve estar preparado, ele deve estar apto para responder a razão da esperança de vocês. Mas essa resposta deve ser dada com mansidão, ela deve ser dada com respeito para que aqueles que criticam, aqueles que caluniam, aqueles que zombam sejam envergonhados, mas você precisa estar apto, apto, biblicamente, apto em seu temperamento, não só biblicamente, mas o seu temperamento também tem que estar controlado pelo Espírito Santo de Deus, para você não ser ignorante, para você não ser arrogante na sua resposta. Seja bíblico, mas seja respeitoso. Então esteja apto para responder. E a segunda questão, ela é muito importante. Você que é pregador, escute o que eu estou te dizendo. Nós não queremos ouvir o que você acha. Nós queremos ouvir o que a Bíblia diz. Tome Pedro como exemplo. Pedro ele não prega o seu primeiro sermão baseado naquilo que acha. Ele afirma categoricamente: isso que vocês estão vendo é o que o profeta Joel profetizou. Ele usa a Bíblia. Então, pregue o que está na Bíblia, na palavra de Deus, e assim você verá o seu sermão surtir efeito, ser eficaz. Pregue a palavra de Deus. Amém? Então você pode aplicar essas duas lições dentro desta parte, dentro desta segunda leitura. Esteja sempre apto para responder às questões que forem feitas a você e pregue o que está na Bíblia. Eu me lembro que certa vez eu vi uma senhora crente cristã sendo questionada a respeito de algumas questões da sua fé, né? E ela se saiu bem ali na resposta, nem precisou eu intervir,
Mas eu percebi que na medida que as perguntas e as perguntas eram feitas, havia um ar de zombaria, porque as pessoas soltavam, né? Os que estavam questionando ali, pressionando aquela senhora, soltava ali um risinho, né? Uma risadinha, como se estivesse debochando da fé dela. Mas ela foi branda, né? Paciente ao responder, demonstrou amor. Isto revela que ela estava apta, não só biblicamente para responder à sua fé, como também controlada pelo Espírito Santo em seu temperamento. Então, esteja apto e você que é pregador, pregue a palavra de Deus. Tá bem? E a terceira parte desse tópico fala sobre um sinal escatológico e a lição diz assim: Pedro afirma que o acontecido é cumprimento da profecia de Joel. A descida do Espírito Santo é apresentada como um sinal dos últimos dias. Contudo, apenas parte da profecia se cumpriu naquele momento, pois os sinais cósmicos, como o sol se converter em trevas, lua em sangue, ainda aponta para eventos futuros que precederão o grande e glorioso dia do Senhor. Então, quando Pedro ele cita Joel, nós percebemos que ele está afirmando que esse derramamento do Espírito é um sinal dos últimos dias. Então, esses últimos dias que nós tanto pregamos, né, ele começa em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Essa profecia de Joel, se você observar ali, Pedro ele faz questão de citar a profecia, né? Ele não só cita, ele cita a profecia completa, não só pela metade. Além dele falar sobre o derramamento do Espírito, ele cita a segunda parte que tem esse aspecto escatológico, que também é que nós chamamos aqui na lição de um sinal escatológico, que é o sol se converter em sangue, né? O sol se converter em trevas, a lua se converter em sangue, e esses sinais no céu, né? Esses sinais cósmicos e outros sinais que eles citam ali, não aconteceu em Atos 2. Então, isso aponta para um acontecimento futuro, um momento futuro. Então, primeiro, nós vemos essa profecia com dois momentos. Primeiro, o momento Pentecoste e depois o momento futuro, que é um cumprimento lá, um cumprimento que precederá a segunda vinda de Cristo. E quando eu digo segunda vinda, eu falo da manifestação gloriosa e visível de Cristo. Então, nós que somos pré-tribulacionistas, essa mensagem de Pedro também é para nós uma mensagem de esperança, porque a partir de Atos 2, nós estamos esperançosos de que Cristo pode voltar a qualquer momento, porque esta segunda parte da profecia, na nossa visão escatológica, ela vai se cumprir após o arrebatamento da igreja. Então, isso para nós é esperançoso. Cristo em breve voltará. A qualquer momento ele pode voltar. Isto aponta para a eminente volta de Cristo. Então a mensagem de Pedro, ela também tem um aspecto escatológico, porque a partir do acontecimento de Atos 2, nós já vemos em ação os últimos dias e a igreja passa a esperar de forma eminente a volta de Cristo para arrebatar a sua igreja. Amém? Então nós terminamos aqui a primeira parte, nós vamos entrar agora na segunda parte. A segunda parte tem como tema, o segundo tópico, uma mensagem cristocêntrica. Então nós já vimos que a mensagem do apóstolo Pedro, que é a mensagem, uma pregação pentecostal, que é o que nós estamos abordando aqui hoje, ela tem como característica ser bíblica. E segundo, ser cristocêntrica. Então nós vamos enxergar aqui neste tópico, primeiro,
Pedro falando de um homem aprovado por Deus. Segundo, Pedro fala da morte e ressurreição de Cristo. E terceiro, ele faz a citação, disse o Senhor ao meu Senhor, falando da exaltação de Cristo. E nós vamos discorrer nesse segundo tópico sobre isso. A primeira parte, um homem aprovado por Deus, diz assim: o mesmo Pedro que negara conhecer Jesus o Nazareno, agora cheio do Espírito Santo, prega sobre ele abertamente. Pedro enfatiza a humanidade de Cristo ao chamá-lo de homem aprovado por Deus. Toda a humanidade em Adão foi reprovada por Deus. Jesus, porém, o último Adão, é o varão perfeito, aprovado pelo Pai, e nele recebemos a aprovação divina. Olha que coisa maravilhosa. No sermão de Pedro, ele começa a falar de Cristo falando da sua humanidade. Pedro, ao dizer homem aprovado por Deus, Pedro está fazendo referência à humanidade de Jesus, né? Um único homem aprovado por Deus. Porque Adão, sendo reprovado por Deus, nós em Adão também seremos reprovados por Deus. Adão falha, Adão peca, né? Adão transgride e por isso ele é reprovado. E nós em Adão estamos reprovados por Deus, mas Cristo, que veio aqui sendo santo, vivendo sem pecado, ele é aprovado por Deus. Ele se torna o representante perfeito da humanidade. O padrão de homem perfeito, o modelo de homem perfeito. E aí, nós precisamos entender dentro dessa primeira parte que nós só seremos perfeitos se estivermos em Cristo. Porque a nossa imperfeição é porque nós estamos em Adão, ou seja, nós somos descendente de Adão. E nós só restauraremos esta nossa humanidade, nós só elevaremos ela à maturidade, à perfeição, se nós estivermos em Cristo, porque Cristo é o aprovado por Deus e nele nós seremos aprovados por Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 28 diz: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Paulo revela ali o objetivo da sua missão, o objetivo da minha missão, da minha pregação, do meu trabalho, é apresentar vocês perfeitos em Cristo, porque por vocês nada vai acontecer. Vocês serão reprovados. Esse é o problema. É a gente querer buscar a aprovação divina por nossas próprias obras. As nossas obras, grave isso. As nossas obras não nos faz ser aprovado por Deus. A nossa aprovação, ela só vem por intermédio de Cristo. Nós só somos perfeitos porque Cristo é perfeito. Ou nós só seremos perfeitos porque Cristo é perfeito. Amém? Então, Pedro I começa falando a respeito da humanidade de Cristo. Ele é o padrão de homem perfeito e nós só seremos perfeitos em Cristo. Ele é o homem aprovado por Deus e nós só seremos aprovados por Deus em Cristo. Amém? A segunda parte vai abordar morte e ressurreição de Jesus e diz assim: o homem aprovado por Deus foi rejeitado e morto pelos homens. A cruz não foi um acidente, mas parte do plano de Deus segundo sua presciência. Contudo, Cristo não permaneceu na sepultura. Deus o ressuscitou. Nossa mensagem não é sobre um Cristo que esteve vivo e está morto, mas sobre o Cristo que esteve morto e vive eternamente.
Sem a ressurreição, não haveria igreja. A fé cristã se sustenta no Cristo ressuscitado, que venceu a morte e garantiu aos crentes vida eterna. Então, quando você pega Atos 2, versículo 23, diz assim: Este homem foi entregue por propósito determinado e presciência de Deus. O que isto significa? Que a cruz ela não foi um acidente de percurso. Eu até deixei anotado aqui. Não foi um acidente de percurso. A cruz ela não pegou Deus de surpresa. Isto já estava, já fazia parte do plano de Deus, né? Porque o projeto de salvação ele antecede a fundação do mundo. E não sou eu que estou dizendo. O projeto de salvação, segundo o que está em 1 Pedro 1, 19 e 20, Apocalipse 13 e 8, ele antecede a fundação do mundo, porque Cristo, o Cordeiro Imaculado de Deus, ele foi conhecido, segundo o que Pedro fala, é o mesmo Pedro que pregou em Atos 2, ele escreve a primeira epístola dizendo que Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. Esse Cordeiro Imaculado, o Cordeiro de Deus. João, no capítulo de número 13, chama Jesus de Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Então, a intenção de salvar a humanidade é anterior à criação do homem, à fundação do mundo, né? E até existe uma canção que ela diz que antes do haja cruz, houve um haja luz. Ou, melhor dizendo, antes de um haja luz, houve um haja cruz. Isso fala da onisciência, né? Que dentro da onisciência nós temos a presciência de Deus. Cristo, Deus antecipadamente viu a queda do homem e vendo a queda do homem, ele já preparou a solução, a salvação. O homem cai, mas Deus já tem o plano de salvação pronto para resgatar o homem novamente, para trazer o homem de volta para si novamente. O homem peca, mas o projeto de salvação desse homem já está preparado. Então, Cristo, em sua presciência, ou Deus em sua presciência, ele antecipou a salvação da humanidade. Amém? Atos 2, 23 fala sobre isso. Então, quando nós olhamos aqui, nós vemos primeiro que a cruz não foi um acidente. E segundo, que o sepulcro não foi o fim, porque Cristo ele morre, mas ele ressuscita. E aí é muito interessante o que eu escrevi aqui, porque olha o que diz. Nossa mensagem não é sobre um Cristo que esteve vivo e está morto, mas sobre o Cristo que esteve morto e está vivo eternamente. A história de Jesus, ela não acaba na cruz, ela não acaba na sepultura, né? Cristo já fazia parte do plano de Deus, deste plano de salvação, a morte e a ressurreição de Jesus, né? O cristianismo, ele não, se Jesus tivesse ficado no sepulcro, não haveria cristianismo, não haveria igreja, né? O Espírito Santo não desceria se a nossa fé estivesse estabelecida num Cristo que morreu e está morto até hoje. Isso não faria o menor sentido. A ressurreição de Cristo é o fundamento da fé cristã. É o fundamento da nossa fé. Porque através da vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte, é que nós temos esperança na ressurreição dos salvos para a vida eterna.
né? É que nós temos esperança e segurança de que a morte não é o fim de tudo, né? Nós estamos esperançosos e aguardando a vida eterna prometida por aquele que morreu na cruz, venceu o pecado e venceu a morte. A nossa esperança está naquele que venceu a morte. Amém? Glória a Deus por essa palavra. E ao final desse tópico, nós falaremos sobre a fala de Pedro, que ele cita Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor. E a lição diz assim: Pedro utiliza o Salmo 110, o salmo mais citado no Novo Testamento. Nele, Davi registra o convite divino: assenta-te à minha direita. Pedro mostra que essa exaltação se cumpriu quando Jesus subiu ao céu e foi entronizado à direita de Deus. O Cristo exaltado é quem derramou isto que agora vedes e ouvis, confirmando que o Pentecoste é obra de Deus. Então veja bem, quando Pedro ele vai começar o seu sermão, ele vai trazer para nós durante o seu sermão provas de que Jesus está vivo. Ele não está morto, ele não está preso à sepultura. A primeira prova que nós veremos é nos primeiros versículos ali da sua pregação, versículo 22 e 24, versículo 22 a 24, que ele vai mostrar que, sendo Jesus poderoso do jeito que era, que fazia sinais, que fazia prodígios, é impossível que esse Jesus poderoso, que ressuscitou mortos, permaneça morto, né? Sendo poderoso do jeito que era e demonstrou ser, é impossível que ele permaneça morto. No versículo 32, por exemplo, ele vai dar uma outra prova. Jesus, ele está vivo porque nós somos testemunha disso. Então, eles testemunharam essa ressurreição, né? Eles são testemunha dessa ressurreição. E em terceiro lugar, ele afirma que porque Cristo está à direita de Deus, foi por este motivo que o Espírito Santo foi derramado, porque ele estando exaltado, ele derrama, ele envia o Espírito Santo. Então a prova maior de que Cristo está vivo é isso que vocês estão vendo. Essa manifestação espiritual é uma prova de que Cristo está vivo e está à direita de Deus. Ele está à direita de Deus. Salmo 110 é um salmo messiânico que aponta para essa exaltação de Cristo. Jesus está à destra de Deus, à direita de Deus, né? E essa expressão, ela fala dessa exaltação de Cristo. O Cristo que nós servimos, o Jesus que nós pregamos, ele não foi derrotado pela morte. Ele não está preso à sepultura. Ele não foi derrotado pela cruz, pelo pecado. O Cristo que nós pregamos, esse Cristo que nós temos esperança nele, esperança na sua volta, ele é um Cristo exaltado, ele ressuscitou, está à direita de Deus, ele reina, ele é rei sobre todos. Isso para nós é muito esperançoso, alegra o nosso coração, nos traz segurança em Cristo, porque Jesus, ele está reinando. Ele reina, ele está em um trono à direita de Deus. Por mais que a sua vida pareça fora do controle, né? Por mais que o mundo esteja virado dos avessos, de ponta cabeça, coloque no seu coração: Jesus reina. Ele é o Cristo exaltado.
ele está à direita de Deus, né? Então, grave isso, enfatize isso na sua aplicação, porque às vezes nós se sentimos inseguros diante de um mundo que parece descontrolado, desgovernado e a gente não sabe aonde vai parar. Mas nós que estamos em Cristo, nós sabemos. Cristo está no controle de todas as coisas. Amém? Essa foi o primeiro, o segundo tópico. Nós vamos agora para o terceiro tópico, que fala sobre uma mensagem eficaz. Então, recapitulando, a característica da mensagem pentecostal de Pedro é ser bíblica, segundo, ser cristocêntrica e terceiro, ser eficaz. E aqui dentro desse tópico, nós vamos discorrer sobre, na primeira parte, que essa mensagem eficaz, ela trouxe consciência do pecado, ela gerou arrependimento e, em terceiro, ela levou ao batismo nas águas. Tá bom? Então, a primeira parte diz assim: a pregação de Pedro produziu profunda aflição nos ouvintes. Compungiu-se-lhes o coração. Pedro não buscou agradar o auditório, mas confrontá-lo com a verdade, mostrando que eram responsáveis pela morte de Cristo. Pelo Espírito, a mensagem gerou consciência de pecado. O Evangelho não é mero entretenimento, nem apenas um caminho para a prosperidade material. Ele revela a nossa culpa e necessidade de salvação em Cristo Jesus. Então, escute bem. Pedro, quando ele prega, a mensagem que Pedro está trazendo não é uma mensagem qualquer. Pedro, em sua pregação, ele está fazendo uma denúncia. Ele está fazendo uma denúncia de uma injustiça que fizeram com Cristo. O Cristo que eu estou pregando para vocês é o mesmo que vocês assassinaram, é o mesmo que vocês rejeitaram. Então, a pregação de Pedro é uma denúncia de uma injustiça. E essa atitude, essa injusta rejeição, essa injusta atitude revela essa rejeição ao projeto de salvação, que foi enviado por Deus, revelado na pessoa de Cristo. Então, a mensagem de Pedro é uma mensagem que confronta, né? É uma mensagem que denuncia, é uma mensagem que vem de encontro àquela atitude pecaminosa do povo judeu. Logicamente, não é uma mensagem que agrada ao público, né? Não é uma mensagem que promove um entretenimento como nós vemos hoje, porque as mensagens de hoje, os cultos, as reuniões de hoje são para promover entretenimento. Pedro, ele prega uma mensagem que confronta o pecado, que confronta as atitudes erradas. E isso trouxe consciência do pecado, né? Essa é uma característica real e verdadeira de uma mensagem eficaz. Uma mensagem eficaz não é uma mensagem, né? Uma mensagem para você agradar as massas, né? Não é uma mensagem que apresenta um Jesus fofinho, né? Um Jesus lindo, né? É, um Jesus que te aceita do jeito que você é. E aqui você pode permanecer do jeito que você está. Venha do jeito que você está, permaneça do jeito que você está, fique do jeito que você quiser. É um Jesus, o Jesus que é apresentado em algumas mensagens é um Jesus que não está interessado na sua transformação. É um Jesus que não está interessado na sua libertação, na sua salvação. É um Jesus que não está nem aí se você vai querer mudar ou não. É um falso Cristo que é apresentado.
Então, a mensagem eficaz de fato, que promove mudança, que gera transformação, é o evangelho que confronta, é a mensagem que confronta. E Pedro ele inicia pregando e trazendo uma mensagem de denúncia contra essa rejeição, contra esse pecado, contra essa injustiça. Então nós precisamos entender primeiro que uma mensagem eficaz é caracterizada pelo seu confronto ao pecado e às atitudes, a hábitos errados e assim sucessivamente. A segunda parte aqui fala sobre arrependimento. Arrependei-vos. Diz assim: sem hesitar, Pedro indica o caminho. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. O público era religioso e conhecia a lei, mas isso não bastava sem arrependimento. Arrepender-se no texto grego significa mudança de mente e de direção. Mudança de mente e de direção. Não é só emoção ou remorso, mas uma decisão que resulta em mudança de vida. O que me chama a atenção é que quando Pedro ele termina de pregar, é o povo que vai até Pedro. É eles que vão. O que a gente precisa fazer? O que a gente precisa fazer agora? Já a gente teve consciência do pecado, mas não sabemos o que fazer. Não houve ali um apelo ao arrependimento, um apelo como nós fazemos hoje. Ao final de cada pregação, nós ficamos ali fazendo um apelo. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor, eu não estou falando se é certo ou errado. Né? Eu estou falando que ali Pedro não faz um apelo. É o povo que apela. O que a gente precisa fazer? Qual caminho a gente precisa seguir? Pedro, ele aponta, primeiro, se arrependam. E essa palavra arrependimento é uma palavra forte, que você precisa entendê-la na sua essência. Arrepender-se não é só chorar, vai além da emoção. Arrepender-se não é só derramar lágrima. Você pode chorar 1 litro de lágrima, mas se você não se arrepender completamente, não adianta nada, porque arrependimento vai além do remorso. Eu não estou dizendo que a tristeza que você sente diante do seu pecado, diante das suas falhas, não faz parte do arrependimento. É a fase inicial do arrependimento, mas não é só isso. Porque arrepender-se, é mudança de atitude e de direção. É por isso que em alguns momentos, arrependimento é retratado na Bíblia como conversão. No trânsito, conversão é a manobra que o motorista faz ali para mudar de direção. E na Bíblia, conversão é isso também. É você mudar de direção, mudar de caminho, mudar de hábitos, mudar de vida. Que graça teria ou para que serviria o Evangelho? Para que serviria a pregação do Evangelho se ela não fosse provocar em você mudança de vida? Para que Jesus morreu na cruz se não fosse para te libertar do pecado? Qual a necessidade ou a graça ou o motivo de você dizer que é cristão, sendo que você não mudou de vida, não mudou de hábito? Você ainda permanece nos mesmos erros, nos mesmos pecados. Arrependimento é mudança de vida e de direção. Se arrependa, se converta, convertei-vos. Essa é a realidade desta palavra. Então, não é só o choro. Claro, a tristeza pela sua falha vem. Pelo pecado é o estágio inicial, mas não para aí. Porque eu estar triste pelo que eu cometi, pelo pecado que eu cometi, eu chorar porque eu estou distante de Deus,
não é suficiente, eu tenho que demonstrar isso em atitudes, em mudança de vida. A mudança completa, ela é consumada, o arrependimento completo é consumado na mudança completa. Olha o que diz Efésios, capítulo 4, versículo 22 a 27. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Vos despojeis do velho homem. Que ele segue dizendo, perdão, perdão. E aí ele segue dizendo, por isso deixai a mentira, né? Fale a verdade. Irei-vos, mas e não pequeis. Não deis lugar ao diabo. Então, a conversão, o arrependimento, ele é marcado pela mudança. Se não houve mudança, não houve arrependimento. Ah, mas eu chorei. Ah, mas eu me entristeci. Ah, mas eu me debrucei diante do altar e chorei, né? Mas não é. Se não tiver mudança, não adianta nada. Você pode chorar no culto, sair do culto e cometer o mesmo pecado. Você pode rolar no chão ali de tristeza, seu corpo doer todinho, mas se você não mudar, não vai adiantar nada. Tem que se despir do velho homem. Arrependimento é consumado na mudança completa. Mudança completa. Uma nova criatura, ele passa a ter novos hábitos, ele passa a ter ele passa a viver em novidade de vida. E você tem que abandonar os hábitos que você tem que são condenados pelas escrituras. O arrependimento bíblico, ele provoca mudança, tá certo? Então Pedro, ele indica, após o povo ter consciência do pecado, que é resultado da eficácia da mensagem, né? Do agir do Espírito Santo, porque é o Espírito que traz essa consciência, que convence o homem do pecado, foi indicado por Pedro o arrependimento, que não é apenas emoção, é uma conversão, uma mudança, mudança de direção, mudança de vida. E para nós encerrarmos aqui esse terceiro tópico, Pedro indica, orienta o povo a ser batizado. E aqui eu quero chamar a sua atenção e lhe informar que esse batismo, ele acontece no mesmo dia, né? No mesmo dia. Olha o que diz a lição aqui para você entender. O batismo nas águas simboliza essa nova realidade, sepultados com Cristo, deixando a velha vida para trás e surgimos como uma nova criatura. Crer, reconhecer o pecado, arrepender-se e ser batizado são marcas iniciais da salvação. Aqui no contexto bíblico, o ser batizado ainda fazia parte deste arrependimento, né? Então a pessoa, ela se arrependia, né? ela passava a crer em Cristo, ali se arrependia e era batizado no mesmo dia, né? Ali no ato da manifestação de fé, de crença. Isso era naquele período, naquele contexto. Eu quero que você entenda isso aqui de fato. Quando você pega, por exemplo, a Didaquê, no capítulo 7, que a Didaquê é um documento histórico e ela deve ser entendida como um documento histórico, não como um documento inspirado por Deus, ao mesmo nível das Sagradas Escrituras, mas como documento histórico, ela traz para nós revelações ou informações de algumas instruções que eram dadas ali à igreja primitiva, a saber, nos 2 primeiros séculos da igreja. Então, a Didaquê, no capítulo 7, ela mostra que, com o tempo, começaram a instruir os batizandos antes de batizar. Então, ali há uma orientação no capítulo 7 da Didaquê de que aqueles que forem ser batizados,
eles deveriam receber algumas instruções antes. Então, o modelo que nós temos hoje, tipo de discipulado antes do batismo e tal, não é algo que nasceu aqui na pós-modernidade, não é o que nós inventamos agora no século XXI, como você vê na internet. Ah, é porque tem que... Não é, não é. Né? Se você vê lá nos primeiros séculos da igreja, já havia essa orientação, existe documento para isso. Orientação. Como nesse mesmo documento, a Didaquê, é orientado que as pessoas que não são batizadas nas águas não participem da ceia. Né? E tantas outras orientações, eu até indico você você pode até baixar na internet aí esse documento em PDF e dar uma leitura. É um livro pequeno, eu tenho ele aqui, ele é bem pequeno mesmo, fino, você pode ler aí em 10 minutos, você consegue ler ele todo. E traz assim algumas informações históricas muito importantes a respeito das instruções que era dada ali no primeiro século. Né? Como eu disse, é documento histórico, pode conter erros, e não deve ser entendido como algo inspirado ao mesmo pé da palavra de Deus. Mas traz para nós essas informações. Então, ali eles eram batizados no mesmo dia, por isso o batismo lá fazia parte ainda ali do processo de arrependimento. Então a pessoa se arrependia e já queria ser batizada. Mas hoje há essa necessidade aí até por logística. Até por logística, por exemplo. Tem uma pessoa só para batizar e às vezes não tem rio perto, né? Ou às vezes é uma igreja que ainda não tem ali um tanque batismal, ele precisa se deslocar para um rio e é longe. Então ele espera ali ajuntar 2, 3, 5 pessoas para todos se dirigirem para batizar essas pessoas. E aí, enquanto espera esse ajuntamento, essa pessoa passa por um discipulado. Então, é uma logística, tá certo? O que eu quero dizer é que isso não nasceu hoje, isso já vem de antes. Então, quando você pega, aqui nesse contexto, você percebe que o batismo ali é uma manifestação visível da conversão, né? Nós aprendemos na lição passada que o batismo nas águas ele acontece após o batismo pelo Espírito em Cristo. O pastor ele vai batizar aquela pessoa, o candidato ao batismo, após essa pessoa ser batizada pelo Espírito Santo em Cristo. Então, o batismo nas águas é a manifestação visível do que aconteceu no espiritual, né? Que simboliza a morte para o pecado, simboliza o sepultamento da velha vida, né? É o símbolo da ressurreição para uma nova vida, né? Isso é o batismo. É a expressão visível da sua confissão de fé. É a confissão pública da sua fé, né? Aí nós precisamos entender duas coisas interessantes. Grave isso aqui no seu coração. Primeiro, batismo não salva. O batismo não salva. O batismo é lógico que ele vai além de uma iniciação ou um símbolo, mas o batismo ele deve ser entendido nada mais nada menos do que esse símbolo, essa expressão visível do que já aconteceu no espiritual. Ele não salva ninguém, quem salva é Cristo. O que salva o pecador, o ser humano pecador, do inferno é crer em Cristo. Porque se você não crer em Cristo, você será condenado. Você será condenado. É por isso que você precisa crer nele para não ser condenado. Ah, mas ele creu, ele confessou com a boca, mas não deu tempo de descer as águas, morreu antes. O que aconteceu com esta vida? Ele foi salvo, porque ele confessou, ele creu em Cristo em seu coração, ele foi batizado pelo Espírito no corpo de Cristo. Né? Não deu tempo de batizar. Assim aconteceu, por exemplo, com o ladrão na cruz. Não deu tempo dele batizar, né? Então, o batismo ele não salva. O batismo ele não salva. Se não der tempo de batizar, né?
a sua salvação está garantida porque você creu em Cristo. Então você está em Cristo a partir do momento que você crê. Mas também esse batismo ele é uma evidência da fé, ele é uma evidência da obediência. Uma pessoa, não, mas o que vale é o meu batismo pelo Espírito em Cristo, é a minha conversão, é o meu crer, é a minha fé. Mas se você está ali, já tem meses, já tem anos, e você não quer descer às águas, você não quer batizar, essa sua fé, ela tem que ser revista. Porque a palavra de Deus e o próprio Cristo orientou fazer discípulos e batizá-los. Esse batismo aqui evidencia a sua fé em Cristo, é a sua confissão pública de que você de fato creu em Cristo em seu coração. O porquê que você não quer batizar? Então eu acho interessante, você que é professor, abordar isso também um pouco mais, para poder até explicar o que é batismo, né? O que é batismo? Porque a verdade é que muita gente, você vai concordar comigo, muita gente está batizando e talvez até você, que é professor de escola bíblica, batizou sem saber o que é batismo. Então, vamos ser, vamos ser claros e coerentes ao explicar para os alunos o que é batismo de fato e quais são os seus efeitos na vida dos crentes, dos cristãos. Amém? Então, essa foi a nossa aula, a nossa terceira aula, e o objetivo principal ao final dessa lição é que a gente compreenda o que é um sermão pentecostal, né? Olhando para o sermão pentecostal de Pedro, o que é um sermão pentecostal? O sermão pentecostal é o sermão bíblico, porque ele tem fundamento nas Escrituras. Ele é um sermão cristocêntrico, porque o centro desse sermão é Cristo Jesus, né? Tem pregação aí que não fala de Cristo, ele não aponta para Cristo, em nenhum momento ele cita Jesus. Então, o sermão pentecostal é um sermão cristocêntrico e é um sermão eficaz porque ele conduz os ouvintes ao arrependimento, ele confronta o pecado. Então, essas são as características de um verdadeiro sermão pentecostal. Não é sobre pular, não é sobre gritar. Também não estou dizendo, eu não estou dizendo que isso é errado, mas não é sobre gritar, não é sobre falar rápido, né? Não é sobre falar rápido. É sobre ser bíblico, cristocêntrico e eficaz. Amém? Que Deus abençoe. Até a próxima aula.